nós nos recordamos de uma passagem bastante emocionante, que está no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Trata-se de um atendimento que André Luiz fez ao lado de um espírito chamado Silas. Eles visitam um jovem que estava sendo obsidiado pelos seus próprios tios. Eram dois espíritos que estavam bastante cruéis e perseguiam um único propósito: fazer com que aquele jovem, já estava não tão jovem assim, mas na maturidade, com que ele desencarnasse. Porque aquele rapaz havia herdado um patrimônio imenso do seu pai, mas o seu pai somente conquistou aquele patrimônio assassinando os dois irmãos. E os dois irmãos agora, do mundo espiritual, estavam completamente enceguecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo propósito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, para espanto de André Luiz, Silas não condena, não aponta dedo, não faz nenhuma censura aos obsessores. Ele apenas começa a visitá-los todos os dias e conversa um pouco. Como se tivesse interessado em aprender técnicas de obsessão. E, num desses dias, Silas, visando o aprendizado de André Luiz, faz uma pergunta aos obsessores. Qual era o processo que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz e exercer um domínio sobre ela? Então, o obsessor Leonel dá uma aula. Uma aula que nós espíritas deveríamos estudar dezenas e dezenas de vezes. Porque é fundamental. Então nós podemos dizer, sem nenhum gracejo, que nesse caso o obsessor conhecia mais de espiritismo que nós mesmos. Estavam estudando mais do que nós. Ele diz assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Um desejo central. Ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ele está dizendo, no dia a dia, nós nos envolvemos num conjunto de atividades. E às vezes as desenvolvemos de forma mecânica. E ao longo do dia é natural que nós tenhamos vários desejos. Desejo de tomar uma água, desejo de ir ao banheiro, desejo de almoçar, de jantar, desejo de sair, etc, etc. Mas não são desses desejos corriqueiros que eles estão falando. Eles estão falando de um desejo central. Cada um de nós possui um desejo central que nos move. Algo que nos faz buscar, trabalhar, agir. Um desejo central. Ou tema básico. Por isso, além dos pensamentos vulgares, comuns que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Por que reflexo? Porque nós emitimos esse pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer sejam elas encarnadas, quer sejam desencarnadas.
Isso então estabelece um circuito de troca mental, em que a criatura passa a vibrar num circuito fechado por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. No caso do rapaz que estava sendo obsidiado, seu desejo central, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais e alcançar prosperidade financeira. Era esse o desejo central. Essa era a mola básica do seu psiquismo. Ele pensava várias coisas, mas milhares de vezes ao longo do dia, ele voltava para esse pensamento do dinheiro, dos bens. E assim emitia e captava pensamentos. Desse modo, continua o obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Que interessante. Quer dizer, a tônica do criminoso é a crueldade. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha que a fala do obsessor. Ele está dizendo, conhecido o reflexo da criatura que a gente quer retificar, que a gente quer corrigir ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações. Excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na sua imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Aqui que está o ponto. Fixação mental. A questão é que, como na qualidade de encarnados, nós somos envolvidos num certo torpor, porque o encarnado, quando desdobra, como que você distingue um espírito desencarnado no mundo espiritual e o encarnado que está desdobrado? O encarnado desdobrado é sempre sonolento. Ele parece um sonâmbulo, com raras exceções. Basta lembrar dos nossos sonhos. Os nossos sonhos são relâmpagos de lucidez. Porque a maioria dos encarnados dorme. Dorme. Um sono. Que é o sono da falta de presença. Da falta de atenção. A maioria das coisas que faz mecanicamente. E não se percebe do que o move. Não se dá conta de quais desejos o levam a fazer coisas. Ele simplesmente faz, inconsciente. Então, o grau de inconsciência é tão profundo, que o que ele tem vontade de fazer, ele faz sem pensar, nem que ele está com vontade. Esse é um ponto importantíssimo. E é em cima desse elemento que muitas vezes as obsessões se tornam tão simples, tão simples, tão simples, porque basta soprar a brasa. Nenhum obsessor coloca algo que não já está em você, que não está em mim.
Ninguém introduz um elemento novo, ele simplesmente sopra o que já existe em mim. Então, o irritado é simplesmente estimulado. Ele já é irritado. Ele já age com nervosismo naturalmente. Ele não consegue refletir sobre a sua própria ansiedade. A sua resposta já é automática. Ele é um sonâmbulo, ele não pensa, ele não sente, ele não para, não se conhece. Não há espelho, ele não se enxerga. Esse é um ponto importantíssimo. Porque basta uma singela influência, basta um alimento, e a criatura sai fazendo automaticamente, como se fosse um droide teleguiado. Teleguiado.